Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu tô fazendo esse vídeo rapidamente porque tem um site aí que eu não vou citar o nome, um sitezinho de esquerda que pensa que é libertário, que fica escrevendo: o machismo faz os países ficarem pobres. O machismo e começou o mimimi. Sabe aqueles esquerdistas que descobriram que o livre mercado funciona? São eles. Left Libertarian, a pior raça que tem. Os caras muito nóia mesmo. Deve fumar muita maconha pra escrever aquele lixo de texto. O cara que escreveu esse lixo de texto, que é um left libertarian lá, deve ser muito nóia de maconha para escrever aquilo. Bom, é simples. Basicamente, vamos supor que fosse verdade que o machismo, a discriminação contra as mulheres, fizesse com que elas fossem excluídas do mercado de trabalho, estivessem todas desempregadas e elas pudessem ter um potencial produtivo enorme, mas ninguém valoriza isso. Simples. Bastaria que o empreendedor visse isso e ele pode contratar as mulheres, ou seja, ele pode adquirir recursos humanos para sua empresa a um baixo preço. Bom dia, Felipe. Pronto. Ele já tem aí um ganho de arbitragem. Existe um ativo subprecificado no mercado, você adquire esse ativo e tem um ganho de arbitragem. Logo, o mercado se equilibraria, porque haveria demanda por ativos subprecificados. Ou seja, se as mulheres realmente fossem subprecificadas no mercado de trabalho, o mercado rapidamente se ajustaria. Esse é o argumento do Walter Block. É claro que pode haver viés de informação. Pode ser que nenhum empreendedor enxergou isso antes. Agora, então você precisa transmitir um sinal na economia de que as mulheres têm sim potencial produtivo, elas podem sim ser empregadas e que elas realmente são um ativo subprecificado e não precificado certo. Como é que você faz isso? Como você faz isso, eu não sei. Eu sei como você não faz isso. Você não faz isso fazendo política pública, porque se houver política pública para incluir as mulheres no mercado de trabalho, você está transmitindo o sinal contrário. Você está transmitindo o sinal de que elas são tão incapazes que elas precisam da ajuda dos homens do governo para inseri-las no mercado de trabalho. Esse é o sinal contrário. Isso sim vai gerar um viés. Isso sim vai fazer com que elas sejam subprecificadas. Agora, existem outras coisas a serem consideradas. Primeiro, licença maternidade. Problema de assédio, a orgia jurídica do assédio. Quando você contrata uma mulher, você tem o risco de ela te processar por assédio. Quando você contrata uma mulher, você tem todos os riscos trabalhistas do fato dela engravidar. É óbvio que isso vai diminuir o valor dela como ativo, como mão de obra. Isso vai fazer com que o preço dela, real, caia. Tinha que acabar com essas porcaria de legislação trabalhista. Pera aí que eu já volto aqui, pera aí. Tinha um barulho aqui. Nessas horas eu queria ter uma K-47. Se ouve um barulho dentro de casa, meu, você tem que ter uma K. Bom, voltando à questão do mercado de trabalho. Agora, tem uma coisa que ninguém considera. Por exemplo, a licença maternidade é uma aberração da natureza. Porque aqueles que defendem a licença maternidade vêm com aquela desculpa de que a mulher tem que passar mais tempo com o filho. Mas eles esquecem de uma coisa. Numa sociedade, as coisas não se resumem ao trabalho nas empresas. Isso é um pensamento materialista. A vocação do lar, a vocação familiar é tão ou mais importante, eu diria que é mais importante, do que trabalhar numa empresa. E isso é uma vocação feminina. Seu machista, filha da p... Isto é uma vocação feminina e é uma belíssima vocação, superior até ao trabalho nas empresas. Estou dizendo que a vocação feminina é superior e vocês estão me chamando de machista. Sacanagem isso. As feministas estão desvalorizando as virtudes femininas. E eu não estou falando que toda mulher tem que ser dona de casa e tem que ser mãe. É claro que tem aquelas que têm vocação para o mercado de trabalho. Eu estou falando que, em geral, esta é uma vocação feminina que as feministas desprezam. E a licença maternidade, ela causa um dano nisso. Porque ela subsidia que a mulher que tem vocação para ser mãe, para ser dona de casa, vá para o mercado de trabalho. Quem paga a conta? O empresário. Então, a mulher que deveria tirar um tempo, tirar alguns anos para se dedicar à vocação maternal, ela vai para o mercado de trabalho e aí ela consegue a licença mesmo. Aí, em vez de ficar com o filho, ela vai fazer bico. Ou então ela fica um ano com o filho, depois de um ano tá nem aí mais pro filho, volta pra empresa, se estressa, ou seja, destrói a família. Isso é um subsídio a uma perversão da divisão de trabalho. E da divisão de trabalho não só dentro das empresas, mas da divisão de trabalho como um todo dentro da sociedade. Onde o homem vai para as empresas sustentar o lar e a mulher cuida do lar e dá o ambiente de descanso pro guerreiro.
Pô, você tá louco. Bom, isso aí quem falava era Nietzsche. Eu não gosto de muita coisa que o Nietzsche falava, mas ele falava realmente que o lar é o descanso do guerreiro. Não é problema nenhum. Uma mulher jovem pode muito bem ir para o mercado de trabalho quando jovem, casar, parar de trabalhar, ver os filhos crescerem, chegar até uns 12 anos de idade ali e voltar para o mercado de trabalho. Por que isso não acontece? Além do subsídio profano da licença maternidade, dessas leis trabalhistas, é muito difícil para um empregado ter essa flexibilidade, porque o capital tem muito mais, os detentores do capital têm muito mais poder do que o trabalhador. Por que o detentor do capital tem muito mais poder que o trabalhador? Não é por causa do capitalismo, não. O nome capitalismo é feio pra cacete. Mas isso acontece porque esta aliança entre governo e corporativistas faz com que as oportunidades de trabalho sejam reguladas e controladas pelo corporativismo. Não está na mão do trabalhador. Fica muito difícil para o trabalhador ter poder de barganha, empreender ele mesmo. Então, as legislações trabalhistas e as regulações para empreender fazem com que haja uma estamentalização social, de forma que realmente o trabalhador tenha que enfrentar um tudo ou nada. Ou ele vai ser dono de casa para sempre, ou ele vai ter que se matar de trabalhar. Ele não pode trabalhar 3 horas, ele não pode trabalhar 5 horas. Ele não pode se matar de trabalhar um ano, 12 horas por dia e depois tirar um ano de férias. Ele tem que seguir aquela regrinha de 8 horas por dia, um mês de férias remuneradas, e não sai disso. Aí o trabalhador pensa que tem direito, mas não tem direito de nada. O único direito do trabalhador é seguir regras. Não existe uma customização. Então, quando você é obrigado a seguir regrinhas do Estado, você não tem direitos. Você só tem o dever de seguir a regra. Com isso, o acúmulo de capital na economia diminui, o que vai prejudicar o trabalhador também. Vocês já viram aquele diálogo entre um comunista e um anarquista individualista? Do Voltairine de Cleyre e da Rosa Slobodinsky? Fala exatamente sobre isso. Fala o quanto que o trabalhador deixa de se aperfeiçoar, até mesmo para conseguir uma profissão melhor, porque ele é obrigado a seguir regras. E ele só é obrigado a seguir regras devido à assimetria de poder dos capitalistas. E os detentores do capital, os capitalistas a qual me refiro, só têm essa assimetria de poder de barganha por causa do governo regulando a economia, não é por causa do livre mercado. Se o mercado fosse realmente livre, se houvesse capitalismo mesmo, o capital não estaria concentrado na mão dos corporativistas. Bom, em suma, a mulher não ganha menos porque ela é mulher. Pode ter um cara machista? Pode. Pode ter um cara machista que está preocupado em ganhar dinheiro e vai contratar a mulher do mesmo jeito? Pode. Pode ter de tudo. O mercado é complexo demais para se fazer esse tipo de afirmação. Mas como economistas nós podemos afirmar peremptoriamente: as mulheres estão subprecificadas por causa de legislação trabalhista, por causa da orgia jurídica, qualquer coisinha é assédio, isso é um risco e o risco entra no cálculo dos custos. E a mulher está desvalorizada na sua maior vocação, que é o lar, a família e a maternidade. Resumindo, é isso. Tô indo pra... Bom, vou pra missa, depois vou voltar pro trabalho aí. Abraço.